E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar para um momento que todo mundo aprende na escola. 1500, a chegada dos portugueses no Brasil. Só que a gente não vai só recontar a história. A gente vai fazer algo diferente. Vamos colocar esse evento num verdadeiro tribunal filosófico. E os juízes? Ah, são 5 das maiores mentes da história. E o veredito deles pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga tudo isso. Bora lá? Então, vamos situar a cena. Dia 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral avista uma elevação de terra, um Monte Pascoal. Isso é um fato, certo? Um ponto cravado na linha do tempo. O problema é que, mais de 500 anos depois, o significado desse fato está mais quente do que nunca. Afinal, foi descobrimento? Foi invasão? Foi começo de uma nação ou o fim de várias outras? E essa é a grande pergunta que guia nossa análise. Para tentar responder, a gente vai submeter o ano de 1500 ao julgamento de um júri de peso. Se preparem: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche e Michel Foucault. Cada um deles vai dar um parecer, uma sentença, e vai revelar camadas de significado que a gente nem imaginava que existiam por trás do que chamamos de história. E vamos para o nosso primeiro confronto, que já coloca duas visões de mundo totalmente opostas frente a frente. De um lado, a defesa da ordem a qualquer custo. Do outro, a exaltação da liberdade natural. O embate é entre Hobbes e Rousseau. O primeiro a dar o seu veredito é Thomas Hobbes. Para ele, a humanidade no seu estado natural, sem um governo, sem lei, vive numa guerra de todos contra todos. É o caos absoluto. Então, quando ele olha para a costa do Brasil em 1500, ele não vê um paraíso. Ele vê um vácuo de poder, um lugar perigoso. A chegada de Cabral, na visão dele, é o começo da civilização, a imposição de uma ordem que, por mais dura que seja, é muito melhor do que a anarquia. Mas aí vem Jean-Jacques Rousseau e vira essa mesa completamente. Ele olha para a mesmíssima cena e enxerga o oposto. Para Rousseau, o ser humano, em estado de natureza, o bom selvagem, vivia livre, em harmonia. A chegada dos portugueses, com suas noções de propriedade, leis, hierarquia, isso não é o começo da civilização, é o começo da corrupção, da desigualdade, é o fim da inocência e o início da escravidão. E aqui, a gente vê o tamanho do abismo entre os dois. São duas visões de mundo que não se conversam. Para Hobbes, os portugueses estavam de certa forma salvando os nativos deles mesmos. Já para Rousseau, eles estavam destruindo um estado de pureza, colocando as primeiras correntes nesse povo livre. A pergunta que fica no ar é: o que foi realmente perdido e o que foi ganho naquele dia de abril de 1500? Mas calma, o debate está só começando a esquentar. Agora a coisa fica mais complexa, porque um novo trio de pensadores entra na discussão. E eles não estão interessados só nessa briga de ordem contra a natureza. Eles vão mais fundo, vão questionar a própria moralidade e as estruturas de poder por trás de tudo isso. O próximo a falar é Immanuel Kant, com sua lógica fria e precisa. A régua moral do Kant é o tal do imperativo categórico. Basicamente, ele diz que a gente deve tratar todas as pessoas como um fim nelas mesmas e nunca, jamais, como um simples meio para a gente atingir nossos objetivos. Quando a gente passa a conquista por esse filtro, ela não passa no teste. Os portugueses claramente viram os nativos e a terra como um meio, um recurso a ser explorado. Portanto, para Kant, a ação toda é moralmente errada. Ponto final. E é nesse momento que a gente ouve uma gargalhada no fundo do tribunal. É Friedrich Nietzsche, achando essa conversa toda sobre moralidade universal uma grande piada. Para ele, essa ideia de um certo e errado que vale para todo mundo não passa de uma ilusão. Não existe uma moralidade cósmica. O que existe são interpretações criadas por grupos de poder para defender seus próprios interesses. Então, o que Nietzsche enxerga em 1500? Ele vê a vida em sua forma mais crua, a vontade de poder. É aquele impulso que tudo que é vivo tem para crescer, se expandir, dominar. Os portugueses não eram bons nem maus, eles eram simplesmente a manifestação de uma vontade de poder mais forte naquele momento. É como perguntar se um vulcão é mau por entrar em erupção. Para Nietzsche, essa é a lógica da vida, e ela não se importa com nossos julgamentos. Agora, olha que interessante. Mesmo Nietzsche, que joga a moralidade pela janela, encontra algo para criticar. Ele olha para a cruz nas velas dos navios e vê ali um tipo de veneno. Para ele, a moralidade cristã nasceu do ressentimento dos fracos contra os fortes. E ao trazer a cruz, os portugueses não estavam só conquistando, eles estavam tentando infectar um povo cheio de vida, com uma moralidade que nega os instintos, que prega a culpa e a humildade.
E por fim, Michel Foucault entra em cena para nos alertar sobre um poder muito mais sutil. Para ele, o poder não se manifesta só com a violência da espada, mas também com a caneta. O simples ato de nomear os rios, de descrever as pessoas, de catalogar as plantas, tudo isso não era um ato neutro de conhecimento. Era uma forma de dominação. O saber que os portugueses produziram sobre o Brasil não era para entender, era para controlar. A famosa carta de Pero Vaz de Caminha, nessa visão, se torna a primeira ferramenta de poder. Ok, depois de toda essa briga de visões tão opostas, seria impossível imaginar um acordo, né? Errado. Por mais incrível que pareça, esses 5 pensadores chegam a um consenso. Um consenso tenso e talvez chocante. Pensa bem na turma que a gente reuniu. Hobbes, que defende o poder absoluto. Rousseau, o fã da liberdade total. Kant, o juiz moral. Nietzsche, o cara que odeia a moral. E Foucault, o crítico de todas as formas de poder. A chance deles concordarem em qualquer coisa deveria ser zero. Mas, quando eles olham para as consequências de 1500, eles encontram um ponto em comum. E aqui está o veredito conjunto deles. Primeiro, aquilo não foi um encontro amigável. Foi um ato de tradução violenta, onde uma cultura impôs sua língua, sua religião e seu sistema sobre a outra. Segundo, a partir daquele dia, a vida humana naquele território mudou para sempre, sem chance de volta. Terceiro, e talvez o ponto mais pesado, aquele evento acabou com a possibilidade de uma experiência humana existir isolada da rede de poder global que estava se formando. E por último, o Brasil nasceu ali, para o bem e para o mal, como um gigantesco laboratório da modernidade, um lugar onde todas essas ideias europeias de Estado, progresso e poder seriam testadas ao extremo. Bom, a gente já ouviu os filósofos. Mas e o homem no centro do furacão? O que o próprio Pedro Álvares Cabral diria se pudesse ouvir todo esse debate sobre a viagem dele? Vamos dar a palavra ao capitão. A gente pode imaginar 2 respostas. A primeira seria oficial, a séria. Cabral diria que ele era um homem cumprindo seu dever, seguindo ordens do rei e de Deus para expandir o império e a fé cristã. Para ele, não era filosofia, era missão. Mas talvez tivesse uma segunda resposta, mais pé no chão, quem sabe até meio cínica, algo como: olha, essa conversa toda de vocês é muito interessante, mas na hora eu estava preocupada em saber se tinha ouro e se aquela madeira vermelha servia para tingir pano na Europa. Esse contraste mostra bem a distância que existe entre as grandes narrativas da história e as motivações reais das pessoas. Bom, a gente ouviu os argumentos, as críticas, as justificativas. A gente passou o evento de 1500 pelo filtro de 5 gigantes da filosofia e até do próprio comandante da expedição. Agora, o veredito final, esse fica em aberto. E então, depois de tudo isso, o que foi a chegada dos portugueses? Foi um ato de fé, como dizia a história oficial? Foi a pura manifestação da vontade de poder, como diria Nietzsche? Foi o começo de uma rede de poder e saber, na visão de Foucault? Ou, no fim das contas, foi só negócio, uma busca pragmática por lucro? A verdade talvez seja uma mistura complexa de tudo isso. Mas a interpretação final, essa depende de cada um. E aí, qual dessas perspectivas faz mais sentido? Com qual filósofo a sua visão mais se alinha? A gente quer muito saber, então deixe sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas e compartilhe este material para que mais gente possa entrar nessa discussão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!